Aula 26. Oração. Orai, sem cessar. O depósito divino possui incontáveis bênçãos, e é certo que pela oração os fiéis poderão delas usufruir. Os que resistem ou negligenciam a oração sempre estarão em desvantagem, pois orar equivale a batalhar e vencer, seja na vida terrena ou espiritual. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O diálogo com Deus. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Somos exortados a orar em todo o tempo, pois a oração é tal como combustível que impulsiona a vida cristã. Aquele que não ora é fraco, espiritualmente falando. Assim como o exercício físico desenvolve e fortalece os músculos, da mesma forma é a oração que proporciona o condicionamento ideal para o espírito. Quem não ora não está em condições de vencer as batalhas da vida cristã. Todos os grandes heróis da fé se aplicavam à oração, buscando intensamente a Deus, sendo que o próprio Cristo a tinha como prática habitual. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. A oração tem em si as atitudes essenciais da adoração, como a confiança em Deus como Senhor e Pai, e a glorificação do seu nome, o que nos fornece um exemplo de como nos achegar ao Senhor através da prece. Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Oração e adoração estão intimamente conectadas e é quase absolutamente impossível desassociá-las, motivo pelo qual este ato é tão profundo e poderoso, visto estar sempre revestido de rogos, clamores e glórias. Quando a prece transcende ao mero ato de pedir, instantaneamente torna-se em um ato de adoração, em sua própria essência. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. A oração é um dos meios de desenvolvimento espiritual, pois aquele que ora é transformado. Não se pode prever as inúmeras maravilhas que podem sobrevir sobre uma pessoa que se encontra de joelhos ante Deus. A oração que de fato move os lugares celestiais deve ser dirigida a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vo-lo-á de dar. A posição do corpo. É triste perceber que alguns ensinos sobre oração foram distorcidos da verdade. Há muitos que estão criando regras de como se deve orar para ser ouvido por Deus, acrescentando na Bíblia normas humanas. Sobre a posição do corpo durante a oração, é bom dizer que Deus não está interessado nisto, muito menos na altura da voz ou posição das mãos, mas sim no propósito do coração. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Alguém, certa vez, se referindo a este aspecto, disse: não importa a posição do corpo, se deitado ou em pé,
desde que sua alma se encontre sempre de joelhos. Cada um deve apresentar-se em oração, da forma que melhor consegue se expressar a Deus. Absolutamente ninguém deve ser censurado por sua maneira de orar, ou afirmar que seu modo de orar é mais eficaz do que os demais outros. É bom lembrar que Ana só movia os lábios quando orava. Elias orava com a cabeça entre os joelhos. Josué com o rosto em terra. Neemias assentado. E o publicano elogiado por Cristo, em pé. E quem duvida que foram ouvidos e atendidos por Deus? Assim, percebemos como a forma é irrelevante, pois o Senhor se interessa de fato é pela devota oração que flui de dentro e não pela aparência externa. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Oração incessante. O imperativo bíblico sobre a oração é que esta seja incessante. Todavia, é óbvio que absolutamente ninguém estaria em condição de tal façanha. Assim, fica claro que o que está em pauta é a atitude de um homem de oração, ao invés do tempo que se gasta em oração. Veja que isso não deve ser entendido como ter que orar pouco. Orar sem cessar não é uma exortação a que oremos sem parar, mas a que tornemos a oração em um estado no qual sempre iremos nos encontrar. É muito importante o tempo em que nos dedicamos a Deus em oração. Porém, é muito mais importante a qualidade deste tempo que lhe oferecemos. É possível realizar longas preces, entretanto, sem qualidade alguma. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Nada irá substituir o tempo a sós com Deus. Por isso, ofereça-o com a máxima qualidade possível, ainda que este tempo seja relativamente curto. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Condições para a oração bem-sucedida. A. Contrição. B. Sinceridade. C. Fé. D. Justiça. E. Obediência. F. Permanência em Cristo. Definindo termos. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Deve-se notar que súplicas, orações, intercessões e ações de graça indicam o sinônimo da mesma palavra, oração, para efeito de ênfase ao ato de orar. Súplica indica o ato de orar com instância e rogo impetrante, ou ainda implorar. A súplica contraria as orações exigentes tão em uso nos dias atuais. Deus não nos responde devido às exigências que lhe fazemos, porém, através das súplicas que lhe dirigimos. Oração é uma palavra que serve para indicar a ideia de uma conversa ou ainda um pedido a Deus, somente se tornando eficaz quando oferecida em nome de Jesus, e isso feito com o intuito de honrá-lo. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. O Espírito Santo é o mediador das nossas orações e a própria Bíblia se encarrega de nos explicar o porquê. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercessões significa petição ou ainda solicitação. Interceder é realizar uma oração no sentido de intervir a favor de outrem. Ações de graça, atitudes de agradecimento. Esse é um dos aspectos comuns e necessários da verdadeira oração, pois é um dos meios pelo qual expressamos nossa gratidão a Deus. Desta forma, toda oração deve conter muitas ações de graças. Quem ora, vê o poder de Deus. Elias viu o poder de Deus enquanto orava. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Através da oração, presenciamos maravilhas. Jó recebeu o poder de Deus enquanto orava. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Orar traz restituição. Paulo e Silas testemunharam o poder de Deus enquanto oravam. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Orar move o sobrenatural, gerando experiências inimagináveis. 3 obstáculos que impedem o fluir da oração. Primeiro, mãos sujas de sangue. E ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É assassino todo aquele que odeia seu irmão. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Segundo, lábios falsos, mentirosos. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Terceiro, desobediência. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Conclusão. Como temos visto, a oração é o veículo que nos conduz a uma comunhão profunda com Deus, além de um dos meios pelos quais somos ricamente abençoados, pois através dela temos acesso aos tesouros divinos. O Espírito Santo, de tal forma, nos auxilia em oração e somos transportados para longe das impossibilidades. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E ainda, através dela, passamos a possuir indizíveis experiências com Deus. E é por isso que somos exortados pelo apóstolo Paulo a estarmos praticando orações. Esta prática ocupa posição central na adoração cristã. E os diversos sinônimos, tais como súplicas, intercessões, ações de graças e etc., acrescentam plenitude e ênfase ao ato de orar. Algo muito importante a ser mencionado é que por toda a Escritura Sagrada se encontra exortações com respeito à
prática da oração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O depósito divino possui incontáveis bênçãos, e é certo que pela oração os fiéis poderão delas usufruir. Os que resistem ou negligenciam a oração sempre estarão em desvantagem, pois orar equivale a batalhar e vencer, seja na vida terrena ou espiritual. Não é sem motivo que este momento perante Deus deve se tornar em um estado de contínua ligação espiritual e sensibilidade para com a doce voz do Espírito Santo. Sendo assim, deve ser vivido com muita expectação, reverência e fé, visto envolver o sobrenatural e o louvor a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração.